Todos, a todas, aqui presentes na nossa Casa Espírita Harmonia e Luz, e também quem nos acompanha pela página do Facebook. Muito obrigado por estarem conosco, muito obrigado por nos escutarem, muito obrigado por aceitarem, esses momentos de diálogo. Vou falar 30 minutos sobre Espiritismo, que é um exercício de cultura espírita, para que nós possamos normalizar esse conhecimento magnífico que tanto pode nos transformar à medida que nós vamos conhecendo. Eu sou Miguel Brambila, sou trabalhador da casa já há algum tempo e eu fico muito feliz também por essa oportunidade. Essa é a última palestra do ano aqui, no Harmonia e Luz. A próxima será no dia 15 de janeiro e eu sempre que posso, fico feliz em ocupar esse espaço, porque é um espaço de autorresgate, fazendo aquilo que mais se pode fazer em nome de Jesus, é que seja divulgar o bem. Então eu vou pedir que nós fechemos os nossos olhos, num instante bem tranquilo, de confiança, de certeza da presença de Jesus entre nós, da luz do amor de Deus, agradecendo primeiramente pela oportunidade de termos vencido muitos obstáculos desde que voltamos ao corpo hoje pela manhã, até chegarmos a este momento. Obstáculos que são simples, naturais, mas que não seriam para o cego, para o paralítico, para o doente, para outros tantos cegos do espírito que nesse momento preferem a ilusão do materialismo. Então te agradecemos, Senhor, pela escolha correta de tentarmos nos aproximar de Ti, mesmo que a nossa indignidade ainda nem mesmo seja o suficiente para Te pedir perdão. Portanto, Senhor, agradecemos a Tua infinita misericórdia, que possamos juntos falar sobre Espiritismo, vida e amor. Que seja feita a Tua vontade, que assim seja. A oração, ela é uma forma de ajustarmos o nosso modem espiritual. Todo mundo sabe o que é modem. Se perguntar para o menininho que está aqui, ele sabe que se a internet em casa não funcionar, ele vai lá no modem, não é? E eu acho que ele não tem mais que 10 anos, né? Então, o nosso modem espiritual é uma oração com Deus. A nossa internet espiritual falha quando nós estamos desligados de Deus, que não se desliga de nós. No mesmo exemplo do modem, a informação que vai sendo colocada nesta ferramenta maravilhosa que serve para divulgarmos inclusive o Espiritismo está sempre funcionante. Mas se nós não temos acesso, é porque nós estamos desligados dela e perdemos então essa informação. Deus é o ser criador, o pensamento absoluto, infinito, e Ele está sempre vivo, irradiando, tentando nos achar, mandando o seu sinal. Nos desligamos dele muitas vezes por uma série de questões pessoais que a gente vai filosofar um pouquinho como maneira de reflexão e não de sermão. Jamais seria isso, inclusive eu ouvi de um amigo aqui, um dos fundadores da casa, que estudo com ele na quarta-feira, que seria uma autoviolência, a gente ficar censurando o outro, seria a gente se violentar. Quando a gente julga o outro, a gente se violenta a si próprio, e Jesus disse isso com muita clareza: não julgueis, porque a gente não sabe o que está no nosso destino. O tema que eu escolhi foi que a natureza não dá saltos, justamente por isso. Criamos, à medida que sofremos, a necessidade de encontrar consolo. Consolo, conforto, paz. E isso também está associado a uma vontade de estabilidade
de a partir do momento que superamos determinado aí a nossa intimidade, já que temos a consciência desperta, não desta única existência, não de hoje, não desta encarnação. Então a nossa consciência já está impregnada positivamente da luz divina. Nós já estamos andando há algum tempo ao benefício da razão divina, ou seja, no exercício do livre-arbítrio. E esse é o nosso caminho infinito, o exercício do livre-arbítrio numa expansão constante que vai nos levar, mais cedo ou mais tarde, a mundos felizes, mundos além dos mundos de dor e sofrimento ao qual nós estamos limitados. E como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, vou usar uma palavra que o Allan Kardec usou por sugestão dos espíritos, encarcerados, né? Internados, pode ser, se considerarmos que é um hospital de tratamento a reencarnação na Terra. Encarcerados porque se considerarmos que o corpo é uma prisão e que não podemos dele sair sem autorização de Deus. Então estamos encarcerados no corpo, tendo que enfrentar, sim, os desafios do tempo, os desafios, né, dos sentidos que amamos, ou naqueles que Jesus falou claramente, no nossos inimigos. Não é? Porque os temos, mas, lembro, eu vou e volto no tempo, porque o tempo é uma questão muito relativa, na questão cultural principalmente, eu lembrando que Divaldo Franco nos diz que teremos inimigos, mas o importante é não sermos inimigos, o que é bem mais difícil, mas faz parte de uma necessidade de perdão. Allan Kardec fez questão de colocar na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e eu não tenho nenhuma preocupação em repetir os termos populares do Espiritismo, não somente porque se renovam os ouvintes do nosso diálogo, mas porque a gente se renova todos os dias como o Espírito que tem sede, disse Jesus. Como nós tomamos água, precisamos, portanto, não da oração semanal, mas às vezes, conforme o dia da oração constante, o que a gente esquece às vezes, e não é ficar ajoelhado o tempo todo, mas manter, né, o sinal funcionante. Assim, nós estaremos, pelo menos, mais seguros do caminho ao qual estamos trilhando, que a clareza que o Consolador prometido, o Espiritismo, nos traz é tão mágica pela simplicidade da capacidade de compreensão expandida para qualquer nível de consciência, que somente um planejamento muito amoroso, caridoso poderia trazer. Religião dentro da doutrina tentar significar o que é a inteligência suprema. Então nós vamos pensar que não existe efeito sem causa. Isso na ciência física, a gente lembra, né, da experiência da massa que Isaac Newton ficou simbolicamente, consagrado no ícone cultural da história, estava sentado, né, claro que é um exemplo do corpo, né, embaixo de uma árvore, você caiu na cabeça dele e ele teve um insight, como se dizia na Grécia Antiga, da lei da gravidade. Né? E é por isso que as coisas fazer uma mudança. Né? Se Newton não tivesse feito a lei da gravidade, não foi ele, foi Deus. Né? Não teríamos que respeitá-la, mas claro que era uma piada. A lei não é de Newton, a lei é de Deus. Isaac Newton, o físico do século
XVI, XVII, codificou e a ciência foi além, mas ele teve grandes compreensões no sentido da causalidade do universo. Uma pergunta que não precisa mais ser dos filósofos antigos, não precisa mais ser dos cientistas, o Einstein, o Isaac Newton, o Sócrates no passado, o Platão, mas nós, consciências, temos que pensar. E aí a causa desta consciência que nos faz interagir através, né, de um pensamento que ativa uma região cerebral, que transforma em palavra através da memória daquilo que nós estamos falando, vibra no universo invisível, cai aos ouvidos de cada um, cada um escuta de uma forma, não pode ser obra do acaso e da simples evolução das espécies, como tentou colocar no livro A Evolução das Espécies, não é? Charles Darwin, dizendo que a lei do uso e desuso fazia com que nós evoluíssemos apenas de maneira material, como se do nada tivéssemos surgido de uma sopa de moléculas e de água, e isso está na Gênese também de Allan Kardec, explicando que não foi assim, que há um Deus criador no universo, a inteligência suprema, a causa de todas as causas, imaterial, fora do tempo e do espaço, nosso Pai Criador, e que é bom, e que é misericórdia. Então isso muda muita coisa, que não vai nos colocar no inferno eterno, como foi tentado nos incutir a realidade, em muito tempo, tentando, claro, né, como é do homem primitivo, o domínio das consciências pelo poder material. O poder material, que é a ilusão material de que nós estamos vivendo apenas uma existência e que só temos uma chance de acertar ou errar, porque somente assim nós seremos felizes ou não. E aí as pessoas, é claro que negacionistas de Deus, ou que transformaram como víboras, disse Jesus em algum momento, a conveniência de Deus aos seus interesses imediatistas, atrasando-se a si mesmos, vivemos nesse ciclo repetitivo da história. Precisamos desse ser superior, como se não existisse, nós viveríamos a ser de uma consciência um pouco mais organizada e que é alternativa, dizendo então que este seria Deus, e assim nós vivemos essa confusão, essa briga religiosa, porque ainda estamos andando em círculos. E o Nietzsche dizia, né, que nós estamos subordinados à lei do eterno retorno. De certa forma, ele não errou, falando sobre si mesmo, porque o filósofo experimenta a si mesmo, né, teve problemas com sífilis, com apoplexia, ou seja, o seu cérebro parou, mas a sua inteligência filosófica avançada não vinha somente daquele momento reencarnatório. Nós vivemos vidas após vidas, muitas vezes trocando os papéis apenas, não somente no alto escalão da sociedade, no dia a dia. Uma hora somos pais de filhos ingratos, uma hora somos filhos ingratos com os pais que se trocaram de papel em outra encarnação, sempre em busca do amor. Sempre entendendo que nós fomos criados pelo pensamento de Deus, por misericórdia de Deus, senão para que nós sejamos ingratos, porque uma vez, não é, levianamente, eu criança disse por meu pai aqui na carne, que eu não tinha pedido para nascer, ele disse, não repita mais isso, não é? Porque na verdade, claro, eu era uma criança leviana e ele estava me xingando e eu, como era rebelde, dizia, eu não pedi para nascer. E a gente diz isso, pai, eu não pedi para nascer, por que eu estou sofrendo? Porque eu sou herança de mim mesmo, mas eu nego, por orgulho, a lei de causa e efeito, porque me é conveniente o lamento.
É conveniente eu me rasgar, como faziam os fariseus, hipócritas, como dizia Jesus, que eram cheios de gestos exteriores, mas não conseguiam transformar a si mesmos, porque não queriam transformar a si mesmos. Queriam ter Deus e a matéria. Deus e Mamon, o Deus da matéria. E não o equilíbrio da passagem que nós vamos, mais cedo ou mais tarde, né, deixar para trás este corpo pela lei da destruição da lei de Deus natural. A partir do momento que nós nascemos, as nossas células começam rapidamente a se multiplicar. Mas chega um momento que essa multiplicação vai gerando energia para que a gente se manifeste nesse plano. Ela já não é igual a quando nós somos, né, jovens e adolescentes, ela vai se desgastando. Porque nós precisamos dessa energia, tudo que se move gera energia. Até que esse fenômeno que se chama entropia nos leva a não termos mais força fluídica e vamos voltar ao mundo espiritual. Por acaso? Não pode ser. Né? A ciência materialista, portanto, né, vai ser desmascarada mais cedo ou mais tarde. E aí, voltando, além da causalidade que era investigada por Isaac Newton e por outros tantos, Albert Einstein disse que chegou à compreensão de Deus pela ordem das coisas, pelo universo, pelas forças que se organizam. Eles foram ao átomo, foram nas partículas do átomo que já eram intuídas pelos gregos, viram que ali tinha força e que aquilo se movimentava e que precisava mais força de alguma coisa que tinha, e era o invisível, e era o pensamento, e esse pensamento, portanto, é Deus. Uma natureza tão organizada, minuciosamente, não é obra do acaso, é a natureza. Se reconhece a natureza da árvore pela qualidade do seu fruto, disse Jesus. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má secará. Jesus, que era o profeta, é o filósofo, mas na sua época foi mais do que isso. Na sua época de encarnado, Jesus está entre nós. Ele disse que mesmo que não tenhamos, não é, a saúde total, porque os sãos não precisam de médico, ele estaria entre nós. Quando duas ou mais pessoas estivessem orando em seu nome, entre nós ele estaria, sabendo que ainda nós vamos ter falhas, né, na nossa natureza pessoal, mas não na natureza divina que está em nós. Na centelha divina que nos move ao infinito, que nos atrai, nós temos perfeição. Caso contrário, nós não teríamos esse desejo de felicidade. Vou repetir, que se reconhece o fruto, se reconhece a árvore boa, isso é causa e efeito, é erro e acerto. Nós precisamos disso para que nós não fiquemos naquela zona de conforto. Não haverá um equilíbrio eterno. O desequilíbrio é necessário que a gente ande. Posso entrar no automóvel e, se eu não desequilibrar a lei da física, é no outro ponto. Se eu não fizer o motor funcionar, não acelerar o carro, funcionar no outro, é o motor. Ele vai para o outro. Se eu não desequilibrar a lei da inércia estática, ele não vai dar, vou ficar parado. Então, se eu estiver no infinito, mesmo que nós sejamos gênios da filosofia, da matemática, da física, seja lá o que for, mas para nos dar o movimento e o amor e termos inteligência que nos expande. Ou seja, ninguém é privilegiado. Aquele que foi exemplificado na figura de Jesus, que chegou até nós por parábolas, por palavras escritas por homens, né? Não é nem uma fração daquilo que nós veríamos se ele estivesse aqui como pessoa encarnada neste momento. Mas ele dizia: eu fiz coisas que vocês também farão, através das reencarnações, porque ele se dizia também humano,
apesar de ser único com Deus, porque já tinha realizado essa integração em vidas anteriores, dizia-se, portanto, não é capaz de compreender a lei do amor, o perdão infinito, e desta forma nos deu a esperança, o consolo de que nenhuma dor é para sempre e que nenhuma ovelha se perderia. Ou seja, tudo passa, mesmo que os momentos de felicidade no mundo de provas e expiações sejam passageiros também, porque também se chegou a pensar que a Terra era parada, que o universo girava em torno da Terra, chegou a se pensar que o homem era o centro do universo, várias fases dessa procura, e hoje nós já estamos com catálogos de planetas iguais à Terra, que todos os dias se encontram nas mesmas condições materiais, não espirituais, que são maiores ainda, de condições de vida solares, de atmosfera, né? Há muitas moradas na casa de Deus. Jesus nos mostrou um universo muito mais amplo e que eu tenho citado sempre como chave de toda essa questão cristã, a reencarnação, que também fez parte do cristianismo por mais de 300 anos. Infelizmente, não é para quem o fez, principalmente foi retirado dos evangelhos primitivos a questão da reencarnação e se colocou a palavra ressurreição, ou seja, se ressurgiria em algum lugar, mas não poderia voltar no novo corpo para recomeçar aquilo que nós deixamos para trás, que não fizemos corretamente. Se criou, então, também, por política do Império Romano e por domínio, não é, a questão das penas eternas. Ou seja, se você vai para o inferno, né, acabou para ti, você vai ficar lá fervendo, e o inferno nem está considerado na questão espírita, porque Allan Kardec deixou bem claro nas conversas com os espíritos que toda dor, todo umbral, toda a região inferior das nossas lágrimas e sofrimentos e das energias mal acumuladas que geramos como herança para nós mesmos, também são passageiras, porque Deus é misericórdia infinita. Jesus disse, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Mas nós, infelizmente, né, ainda somos teimosinhos, né? Mais teimosinhos do que disciplinados, eu diria. Porém, mesmo assim, ele não nos abandona. Mesmo assim, porque Deus, que é infinito, não pode ser quanto por cento do infinito é o número 1? É o infinito. Então, não teria como, não é, ter uma lógica explicável nas penas eternas se consideramos a infinita misericórdia de Deus, que quer que o pecado, o erro, se transforme em sabedoria, em amor, em resgate, e não o pecador, como foi dita a palavra, aquele que errou. Nenhuma ovelha se perderá. É claro que o mal ainda está no planeta, porque é um mundo de provas e expiações. E aí, eu ainda não falei da natureza, mas eu estou exemplificando tudo isso andando, né, num círculo de filosofia, porque já falamos sobre a natureza e sobre Deus que criou a natureza, e nele identificamos a perfeição. Tem um italiano matemático chamado Fibonacci, e ele identificou um padrão na natureza matemático nas flores e em outras tantas obras, padrões matemáticos que não poderiam, né, ser feitos simplesmente, né, por acaso. Vendo então os sinais dessa natureza, inclusive em nós próprios que existimos, pensamos, portanto, não é? Somos reais, filhos de Deus. Estamos então nesta natureza inseridos desde o tempo que recebemos a razão divina para nos expandirmos para a felicidade pelo livre-arbítrio,
mesmo que mergulhados temporariamente no fruto dos nossos erros, dos nossos, entre aspas, pecados, de perdermos tempo, de desperdiçarmos o tempo, de termos agido com vaidades, com orgulhos, com coisas que, por misericórdia da reencarnação, não lembramos. Ou seja, Deus nos dá um mergulho na carne, um novo cérebro, dá um biombo entre as nossas memórias para que a gente possa não nos sufocar, nos paralisar pelo medo de errar novamente, pela nossa imperfeição, pelo orgulho, e andarmos na direção da luz, sem sobressaltos. Não é possível, por exemplo, eu falo por isso que eu abordo mais filosoficamente do que religiosamente, apesar de orar, apesar de que a religião não é simplesmente o ato exterior, o gesto farisaico, mas a religião é em segredo com Deus, nos confessarmos e não sermos hipócritas com Deus e não ficarmos dizendo Senhor, Senhor, sem a real capacidade, não é, de observarmos e de reconhecermos intimamente os nossos erros. Chegarmos aqui e vestimos a toga de santos. Sairmos como São Francisco de Assis, né, simbolicamente, que brigou com o pai, tirou a roupa e foi embora e virou Francisco de Assis. Como São Paulo, que se converteu no deserto e virou São Paulo. Como Pedro, né, que apesar de ter negado Jesus por 3 vezes, num medo temporário, era considerado santo na sua época e curava, porque já tinha capacidade de fazer o que Jesus fazia, não foi por acaso que ele foi escolhido. E nós teremos também novas habilidades à medida que vamos evoluindo, tanto física quanto espiritualmente, para a luz. A natureza não dá saltos. Estamos no mundo de provas e expiações, como herança de nossos próprios erros e acertos, ou seja, não é somente dor, tem a dor. A dor não tem só um significado de resgate. Eu vi uma reflexão sobre a dor muito interessante, falando, né, o Divaldo Franco dizendo que Francisco de Assis, que já era santificado, tinha problemas, a dor também é uma forma de tornar luz o nosso espírito, que sai da zona de conforto e aprende a amar e sofrer. Não é um masoquismo. A dor que só vale para Deus é aquela que se vive em sacrifício ao próximo. Se eu ficar fazendo sevícias, não é, como a Opus Dei, colocando ferros em mim, me chicoteando, achando que isso purifica a minha consciência, eu sou um hipócrita. A dor que purifica é aquela que é feita pela caridade, pelo amor ao próximo. Então, se eu não tenho capacidade de fazer, é melhor eu não fazer. É melhor eu ser caridoso na minha família. Eu perdoei, né, o meu filho, a mim mesmo, preciso de perdão, a minha esposa, o meu inimigo mais próximo, não é? Eu vou tentando reajustar essas coisas para que eu possa, aprofundando esses conceitos de perdoar infinitamente, tornar um hábito a virtude, como disse Aristóteles, o filósofo. E que aceitamos como justiça de Deus. Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Estamos no reino nominal. Homens e mulheres, mais cedo ou mais tarde, de modo estreita, sem sobressaltos, sem violência, diante das próprias obras, ajudando-se mesmo, buscando a própria iluminação, ajuda eu preciso fazer isso porque não é ninguém que vai rezar por mim, como as pessoas costumam dizer. Vai lá e reza por mim. Você pode rezar, a pessoa vai ter uma bênção, mas você não pode beber a água por ela. Você pode jogar a água, a pessoa vai tomar um banho, abre a boca, vai se afogar até, mas cada segundo as suas obras, que Jesus disse, é exatamente para nos dar essa certeza de que a nossa natureza é mutante.
Nós podemos melhorar aquilo que somos se queremos. Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Mas não esperemos para concluir que isso venha por milagre, ou sobressaltos, que sem estudo eu vou me tornar um gênio, sem fazer dever de casa eu vou aprender a lição. Não. Mas o Leonardo da Vinci é um gênio, porque ele estudou nas outras encarnações, e aquilo suplantou o cérebro material dele, e ele recebeu aquele dom que muita gente acha que vem do acaso, é trabalho. Mozart tocava piano aos 5 anos de idade, mas ele já foi pianista muitas existências anteriores. Então é isso que nós temos que entender para confiarmos numa fé inabalável. Uma fé que sabe que Deus, natureza perfeita, nos criou para o amor, para a luz, e que nós estamos aqui para aprender como alunos e também para nos curar como pacientes, não é? E para nos libertarmos como encarcerados também. Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, está baseado num conceito de que Deus criou o universo. O universo não é somente o planeta Terra, a nossa vida não é a única existência e a nossa natureza se transforma à medida que o tempo passa e que nós vamos tornando amor e dor em sabedoria. Sempre pensando em Jesus, que é o nosso irmão maior e que exemplifica, pelos gestos que teve esse amor até hoje. Não chegaria por acaso tantas coisas sobre ele, muitas distorcidas, mas a sua presença espiritual ainda muito viva em nós, enquanto o Império Romano passou, o Sinédrio passou e os fariseus passaram, mas Jesus não passará, nem as suas palavras. Eu agradeço a atenção de vocês, falaria por muito mais tempo, porque vão surgindo reflexões e a gente gosta de compartilhar isso como uma forma de normalizar, transformar, voltar aos primeiros cristãos, porque isso nos dá esperança. Romanos, soldados, guerreiros se converteram e nós resistimos hoje ainda em aceitar essa presença, porque a vida moderna é muito atrativa, com as redes sociais, com o materialismo, com a possibilidade da esperança de riquezas imediatas. Muitas religiões cristãs estão prometendo felicidade que não é desse mundo e que não vai chegar, e tornando um efeito contrário à causa de Jesus. O Espiritismo não oferece felicidade sem trabalho e riqueza sem amor. Seria uma falsa profecia, mas nos dá paciência e esperança de que o universo infinito nos espera para a felicidade. Muito obrigado, eu agradeço a todos, peço que nós façamos uma oração a Deus, ao nosso Pai Criador, a Jesus Cristo, que nos deu essa esperança, essa certeza, que possamos continuar estudando, Senhor, vivendo e aprendendo, mesmo diante, como disse o soldado, que não sejamos dignos que entreis em minha morada, mas somos salvos porque acreditamos que Tu podes, Senhor Jesus. Muito obrigado, obrigado a todos. Que nós possamos irradiar nesse momento ao Natal das pessoas, aos hospitais, aos presídios, aos caídos, aos orgulhosos, aos cegos, do espírito, aos saudáveis da carne, mas doentes da alma, a misericórdia de Jesus. Que recebam essa irradiação e a nossa, é claro, para que nos mantenhamos firmes, porque se sabemos, temos mais compromissos ainda com essa verdade da proibição. Muito obrigado, seja feita a tua vontade, Senhor, e que assim seja.